Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, por intermédio dos seus emissários, os seus prepostos, que são os espíritos bons, mormente aqueles que dirigem e que acompanham o trabalho dessa casa, dessa abençoada instituição, possa bafejar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de inspiração, a fim de podermos traduzir a mensagem que verte do alto em forma de fidelidade cristalina, consoante a mensagem dele. Portanto, oxalá que esse momento seja abençoado pelas claridades daqueles que nos orientam, os bons espíritos, para que o nosso pensamento esteja consoante à sua proposta. Em 1868, Allan Kardec publica a obra Gênese, obra que está sendo homenageada nesse mês por essa casa. A obra Gênese conclui o chamado Pentateuco kardeciano, as 5 obras que constituem as obras básicas da doutrina espírita. Foi a partir, portanto, dessas obras que coroam com a Gênese, são coroadas com a Gênese, o Pentateuco kardeciano, que é um edifício monolítico, uma estrutura orgânica muito bem organizada, muito bem estruturada, constituindo ali os elementos básicos da doutrina espírita. A partir de O Livro dos Espíritos, primeira obra lançada, que se desdobraria mais tarde em 4 obras, como sendo o desdobramento daquelas partes que foram enunciadas em O Livro dos Espíritos, conforme, aliás, preconiza o professor Herculano Pires, a respeito dessa obra magnânima, a obra O Livro dos Espíritos. A Gênese, portanto, desdobra uma das 4 partes que constituem as 4 obras, ou os 4 livros, como eram chamados, que constituem o Livro dos Espíritos. Para ser mais didático e mais claro, o Livro dos Espíritos é constituído por 4 partes fundamentais, como é sabido entre nós. A primeira parte, Deus e as causas primárias. A segunda parte, do mundo espírita ou mundo espiritual. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Da segunda parte, o mundo espírita ou mundo espiritual, surgiu um livro específico, chamado Livro dos Médiuns, porque essa segunda parte se dedica a examinar as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. O Livro dos Médiuns é o desdobramento desses conceitos, focalizado na experiência laboratorial da prática mediúnica, ou medianímica, como gosta André Luiz, a experiência do contato, do intercâmbio espiritual, graças à qual o indivíduo pode fazer o chamado espiritismo experimental, como dizia Allan Kardec, ou guia prático dos evocadores, como ele gostava de colocar. Portanto, é a obra que desenvolve essa parte. Das leis morais, terceira parte, que fala sobre a ética cósmica, a ética do mundo espiritual, as leis morais que regem não apenas o planeta, mas o universo, e que estão escritas na consciência humana, se desdobrou em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a dimensão moral e ética da doutrina espírita, porque conforme os espíritos, isso é um consenso, não é um discurso ocidental, conforme os espíritos, a moral ensinada pelo Cristo é a mais elevada de todas, completando todas as outras e sendo o reflexo mais perfeito dessa lei moral ou dessa lei cósmica. A quarta parte, das esperanças e consolações, que se dedica a examinar as questões da vida futura, os sofrimentos e felicidades terrenas e os sofrimentos e as penas, como também as bem-aventuranças após a morte, as grandes questões teológicas. Desdobraria-se essa parte em o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. A primeira parte, no entanto, logo a primeira parte, que examina Deus e as causas primárias, os elementos gerais do universo, os elementos constitutivos do cosmo, ensejaria a Allan Kardec a produção da obra A Gênese, que é o último trabalho da codificação kardeciana, na época em que ele, pensamos nós, já era um homem mais experiente,
mais maduro no contato com o intercâmbio espiritual. E por que pensamos nós? Porque quando lemos obras póstumas, em uma comunicação, em um diálogo que ele estabeleceu com o coordenador da falange espiritual que o assessorava, a entidade que se denominava Verdade ou Espírito de Verdade, o Espírito respondeu algumas questões dele e, graças a algumas perguntas que ele formulou, ele coloca uma nota de rodapé em obras póstumas dizendo: bem se vê que eu ainda era inexperiente e iniciante no trato com os espíritos, no trato com as questões espirituais. Em 1868, já mais de 10 anos travando contato com os espíritos, experiente, portanto, graças não apenas à sua bagagem moral, intelecto moral, mas também na vivência com o mundo espiritual, com o qual ele sistematizou toda a obra da doutrina espírita. Um ano antes de falecer, aliás, vale lembrar isso, Allan Kardec publica a obra A Gênese. Obra essa que tem no seu subtítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A obra Gênese não é uma obra simples de definir. Muitas vezes se fala, e comentamos isso ontem em outra palestra, que a obra Gênese é colocada como sendo apenas um trabalho científico de diálogo com a ciência a respeito da origem do universo, da Gênese universal. Mas não é tão simples assim, porque Allan Kardec não está fazendo apenas uma obra de ciência para rivalizar com as ciências do mundo, ou para dar uma resposta às ciências acadêmicas, especialmente a astronomia, a cosmologia e a geologia, que ele fala sobre a Gênese também terrena. Ele não estava apenas fazendo uma espécie de tertúlia, de diálogo com a ciência acadêmica. Seria rebaixar muito o valor dessa obra, achando que Allan Kardec estava apenas discutindo com a ciência da época. Ele entra em questões científicas, em teses difíceis, algumas das quais ele coloca como hipótese para ver se a ciência do futuro provaria ou não teses, algumas delas que tocam na engenharia genética, na biologia molecular e no evolucionismo darwiniano, que à época já havia sido ventilado por publicação da obra de Darwin, mas não era conhecido na Europa, só mais tarde se popularizou no século XX, graças à genética, especialmente a genética mais avançada, que Darwin não concebia, não compreendia, porque na época dele estava ainda a genética de Mendel engatinhando. É natural que Kardec ali levanta uma série de hipóteses que o futuro confirmaria, algumas das quais avaliadas pelos espíritos. A obra Gênese, portanto, não é uma obra simples de definir, porque fala sobre essas teorias astronômicas e cosmológicas do universo, onde ele também coloca o aspecto, extrai o aspecto espiritual dessas questões científicas básicas. Mas a obra Gênese é, sobretudo, como a gente já lembrou aqui, o desenvolvimento, o desdobramento da primeira parte do Livro dos Espíritos. E qual é a primeira parte do Livro dos Espíritos? Deus e as causas primárias. Portanto, a obra Gênese é para falar sobre os elementos causais, originais, primaciais, primordiais que constituem o universo, que os espíritos definiram na sua economia e que ele vai desenvolver em Deus, Espírito, Matéria, a chamada Trindade Universal. Que tem várias gradações. Do elemento espiritual tem um psiquismo primário, saindo metaforicamente das mãos, entre aspas, de Deus, que evolui dos reinos mais primitivos até experiências angelicais, o elemento espiritual na sua evolução. E tem um elemento material também, que é o outro elemento do universo, que tem desde as formas mais densas até os fluidos mais sutis, que a tabela estequiogenética de Mendeleev na química não consegue ainda alcançar com seus elementos mais básicos de hidrogênio e de carbono, porque esses fluidos são ainda mais sutis e uma matéria desconhecida por nós. São dois, portanto, elementos que constituem todo o universo e que nós dividimos para examinar, mas na prática estão se interrelacionando o tempo todo. O elemento material, o elemento espiritual e a divindade. O que significa dizer que a obra A Gênese, se é dos elementos causais, das causas primárias do universo, e a causa primária, por excelência, é Deus, a obra A Gênese é uma obra sobre Deus, sobretudo sobre Deus, o grande enigma, diz Leon Denis, como também é uma obra sobre esses elementos causais. Mas a obra A Gênese fala de uma série de coisas porque ela se divide em duas partes. E aqui é que está o segredo. Na primeira parte, Allan Kardec desenvolve uma série de teorias importantes para depois examinar a segunda parte, que são os milagres e as predições, utilizando do Evangelho, os elementos do Evangelho, os fenômenos do Evangelho para explicar. Na primeira parte, ele examina o quê? Os elementos causais do universo. Ou seja,
as causas primárias, os elementos mais básicos do elemento espiritual, do elemento material, para depois explicar aqueles fatos sobrenaturais, aqueles elementos miraculosos da religião, controversos, porque as passagens mais difíceis e mais controvertidas do Evangelho ele examina na segunda parte de a Gênese. Os chamados milagres, as profecias que estão presentes nas Escrituras e que ele examina ali, já agora munido da teoria que ele vai levantar e construir na sua primeira parte. Na primeira parte do Livro dos Espíritos. É uma obra que, muito além de uma obra apenas científica, é uma obra de raciocínio. Porque é uma obra que ele pega elementos que a gente não tem todas as respostas. Deus, por exemplo, não tem todas as respostas. Os elementos iniciais da vida não temos. A matéria original, a chamada matéria primitiva, não temos. E ele faz deduções lógicas, conseguindo, daquilo que os espíritos deram a ele, desenvolvimento, através de um raciocínio lógico e de uma lógica implacável. Então, a obra Gênese fala, por exemplo, desses elementos iniciais, como nós falamos, fala sobre um princípio das coisas que os espíritos disseram de maneira econômica no Livro dos Espíritos. É um mistério. E ele vai desenvolver isso na obra Gênese. Por que é um mistério? Até onde o homem pode sondar o princípio das coisas. Tem um capítulo sobre a origem do bem e do mal, que Kardec vai fazer um ensaio filosófico sobre a origem da moralidade. O desenvolvimento da moralidade na evolução humana. A origem do bem e do mal. Com afirmativas tão sensatas, tão lúcidas, e ao mesmo tempo, quando a gente lê, a gente fica pensando, não pode ser de outra forma, tem que ser dessa forma. Mas por que eu não pensei nisso antes? Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. E olha que Allan Kardec não tinha nem internet, aliás, não tinha nem luz elétrica. Que a eletricidade ainda estava ganhando voga na época dele, era lâmpada a gás. Então, nós temos aí uma série de elementos importantes. Inteligência e instinto, quando ele faz uma reflexão interessante em um capítulo de A Gênese sobre inteligência e sobre instinto, dizendo de uma forma muito sofisticada que o instinto é algo muito inteligente, mas não é inteligente porque aquele que é portador do instinto é inteligente, mas é inteligente porque há uma causa inteligente que funciona por detrás do instinto. A inteligência não está no animal portador do instinto, mas daquele que elaborou o instinto e que se repete na regularidade, a repetição daquela espécie que faz a mesma coisa e por instinto mantém a espécie, desenvolve, ou melhor, demonstra a engenhosidade de uma mente por detrás que calculou tudo. E Kardec usa até uma metáfora do relógio, né? O ponteiro do relógio, que mostra com regularidade a mesma hora, sempre. Não diz que o relógio é inteligente, mas sobretudo a regularidade diz que alguém que engenhou, que construiu por detrás do relógio é que é inteligente. Porque a periodicidade da sua regularidade, em vez de demonstrar um fenômeno automático e racional, revela uma inteligência e uma potência por detrás que não se manifesta diretamente. Isso que é interessante. E ele vai dizer, à medida que o psiquismo evolui, o elemento espiritual evolui, e o instinto vai enfraquecendo em detrimento da inteligência, da razão, o desenvolvimento intelecto-moral vai se dando, o instinto vai se enfraquecendo. O instinto se enfraquece porque é Deus recuando para que as criaturas agora possam se guiar por si mesmas. Olha que coisa interessante. Nos seres irracionais, o instinto governa as criaturas para que a espécie possa se governar e possa se manter. À medida que a alma, o elemento inteligente, vai desabrochando para a vida moral, Deus, que é o mais humilde de todos, se recua com a sua inteligência. Ele fala isso de uma outra forma. Nós temos em A Gênese questões intelectuais muito importantes. Já está lá no Livro dos Espíritos, tanto é que um dos primeiros capítulos, o segundo, aliás, é sobre Deus. Kardec faz um ensaio filosófico. Rapaz, Kardec tira tanta coisa sobre Deus que eu fico impressionado. Porque Deus é uma abstração do ponto de vista material para nós. Os Espíritos já tinham dito a ele, falta um sentido para que a criatura compreenda a divindade. Falta um sentido. E aí Kardec vai perguntar tanto aos espíritos que chega à conclusão daqueles atributos que a gente conhece. Imaterial, único, soberanamente justo e bom, por lógica. Mas ele diz em A Gênese que essas não são as características de Deus. São apenas os atributos que ele não pode deixar de ter. Não é o que ele é apenas aquilo essencial que ele não pode deixar de ter. Do contrário, contraria a lógica do que é Deus. O que não significa dizer que a gente compreende a providência divina. E se é imaterial, porque se fosse material, estaria sujeito a transformações e não se encaixaria nesse conceito. Se é imaterial e falta um sentido à criatura humana, o sentido não pode ser material. O sentido para compreender Deus
compreender Deus não pode ser material. Veja que é tudo raciocínio filosófico e lógico. Os espíritos dizem isso. E vai dizendo que à medida que o espírito evolui, vai levantando o véu sobre a matéria e compreendendo melhor a divindade. O primeiro capítulo de A Gênesis é revelação, caráter da revelação espírita, onde ele fala sobre a revelação divina. Deus vai se revelando à criatura. Sabe o que é mais interessante? É que tudo aquilo que a gente conhece de Deus e sabe de Deus foi revelado por ele mesmo. Tudo que você compreende a respeito da divindade, você tirou da própria divindade. Porque não existe fora de Deus. O que significa dizer que Deus vai sutilmente se revelando a você. À medida que você amadurece, mas ele que permitiu assim. À medida que você amadurece, vai compreendendo as leis. E aí Kardec vai dizer, embora a gente não compreenda totalmente ele, e não entenda totalmente ele, olhando para a obra, a gente tem uma ideia do Criador. E aí ele vai utilizar aquela metáfora do quadro. A gente pega um pintor, o quadro, a gente pode não conhecer o pintor pessoalmente, mas através do estilo da pintura a gente tem uma ideia. Pega um quadro de Salvador Dalí e um quadro de Van Gogh, Monet, a gente vê, pelo estilo de pintura, a gente tira até características psicológicas. Os temas que Pablo Picasso utilizava eram diferentes dos temas de Leonardo da Vinci. Apenas pela obra. Então, pela obra, a gente tem uma ideia do autor, vai dizer Allan Kardec. Por isso que a ciência, investigando o mundo material, vai se aproximando também da divindade, porque vai descobrindo as leis que regem a matéria. E as leis que regem a matéria da alçada da ciência. Pasteur dizia que um pouco de ciência leva a pessoa ao ateísmo, mas muito de ciência leva a pessoa à verdadeira espiritualidade. Então, nós temos essas colocações que Allan Kardec faz a respeito de Deus. Chega a dizer que a ciência, num progresso incessante, é uma espécie de revelação constante ao homem. Uma revelação incessante, que Deus vai revelando através das suas leis no domínio material. E do ponto de vista moral, espiritual, religioso, também, à medida que a humanidade avança, vai compreender um pouco a ideia do psiquismo, da oração, da contemplação, do aspecto espiritual religioso, que é a parte das leis morais, espirituais. A ciência lida com as leis materiais. A religião, a espiritualidade lida com as leis morais. Ambas estão pesquisando e buscando entender a obra do Criador. Tudo isso para dizer que em A Gênese, Allan Kardec vai fazer considerações muito interessantes sobre essas revelações, faz aquela colocação das 3 revelações de caráter universal, porque são paradigmas mais coletivos, Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Mas o que eu quero destacar aqui para o nosso tema é que quando ele fala sobre Deus e quando ele cai no item providência divina, o item da solicitação, como é que Deus consegue ter uma providência para com todos os seres do universo? Qual é o mecanismo que faz Deus se ocupar com todos os seres? Estou falando só ser humano, não, todos os seres. No mundo material e no mundo invisível. Qual o mecanismo que está por detrás disso? Eu sei que o tema é um pouco árido. E aí Kardec começa a falar sobre o fluido cósmico universal. Ou fluido universal, fluido cósmico, porque cósmico universal parece uma redundância, né? Cósmico do grego, universal do latim. Então, esse fluido universal, uma matéria primitiva que preenche o universo, que preenche todas as coisas, é como se fosse um oceano no qual estamos mergulhados, nesse fluido. E que toda a matéria que existe saiu desse fluido, das mais grosseiras às mais sutis. Apenas por modificação molecular. Esse é um fato, essa é uma afirmação que a gente não consegue comprovar ainda cientificamente, porque não temos ideia de que matéria é essa. Tem algumas especulações no âmbito da física a respeito de uma matéria muito sutil que preenche o universo, mas são ainda ideias do ponto de vista da ciência terrena. A gente acredita por informação espiritual e pela prática do magnetismo, da fluidoterapia e assim por diante. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus preenche o universo, embora não seja a própria criação, através desse fluido cósmico. E Kardec chega a dizer que o pensamento divino preenche o universo através do fluido. André Luiz vai dizer que o fluido cósmico é o hálito divino, o sistema nervoso, o pensamento, a matéria mental de Deus sobre o universo. Olha que coisa interessante. E aí, nós entramos em uma consideração que é muito importante, que é a seguinte: os milagres e as predições, que é um tema muito difícil de compreender. Allan Kardec faz toda essa teoria,
apela para o fluido cósmico universal, entra num capítulo chamado dos fluidos, onde vai fazer colocações importantíssimas a respeito dos fluidos, que é o psiquismo humano, está o tempo todo manipulando, sem se dar conta praticamente. Nós vamos ler aqui algumas expressões de A Gênese, para você ter uma ideia, para mais tarde falar sobre os milagres. E existe milagre? Há milagre na criação? E ele começa com a sua lógica dizendo que a palavra milagre vem de mirar em latim, que significa admirável, um fenômeno admirável, um fenômeno miraculoso. No sentido genérico, tudo aquilo que é admirável. No sentido da academia, se deu esse nome no século XIX, dentro da ciência, em uma ação contrária às leis da natureza. Existe algo fora das leis da natureza? Existe algo sobrenatural? Se há algo que é sobrenatural, não está dentro da própria natureza? Existe algo que está parte do próprio mundo natural? Essa é uma questão que Allan Kardec levanta. Do ponto de vista da religião, é quando Deus permite a transgressão das suas próprias leis. Kardec vai fazer colocações tão interessantes em tudo isso, dizendo que, do ponto de vista geral, o milagre tem algumas características do ponto de vista humano, no senso popular. Primeiro, o milagre, no sentido geral, no sentido popular, é considerado quando há um fenômeno isolado. Aquele fenômeno excepcional que não acontece toda hora, é chamado de milagre. Uma outra coisa que Allan Kardec diz é o contexto histórico. Um fato que é perfeitamente natural em num tempo anterior, era considerado miraculoso. Imagina no século XVI, XVII, a gente imaginar que por ondas de rádio, as telecomunicações aconteceriam por aparelhos, smartphone, que você poderia se comunicar imediatamente com alguém do outro lado do mundo, com áudio e com vídeo, como acontece hoje. Imagine entender isso no século XVII, por exemplo, seria uma coisa do diabo. Um pacto com o demônio. Sem falar em outras coisas que a tecnologia proporciona. Então há situações que são consideradas miraculosas em um tempo e que mais tarde não são mais. Porque são leis da natureza, a eletricidade, uma série de coisas que na época eram desconhecidas de Allan Kardec. E passou a ser conhecida mais tarde com a evolução dos tempos. Então Kardec vai falar sobre essas questões para dizer que quase sempre a palavra milagre é atribuída a um gênero de fenômenos sobre os quais nós temos ignorância. Seja ignorância científica, no caso dos fenômenos materiais, seja ignorância espiritual, fluídica, no caso dos fenômenos espirituais. Kardec vai dizer que o Espiritismo explica o sobrenatural quando fala sobre a lei dos fluidos, quando fala sobre os fenômenos, quando explica que o Espiritismo só vem explicar que há leis naturais ainda não conhecidas, que são leis psíquicas, ele usa essa expressão, fenômenos psíquicos. E mais adiante, em um item chamado Deus faz milagres, ele vai dizer que, do ponto de vista filosófico, não é impossível Deus fazer um milagre, ou seja, transgredir a própria lei que ele elaborou. Mas Kardec faz um texto tão lógico que a gente fica entusiasmado com a lógica dele, com a coerência dele. Ele vai dizer, não é impossível, porque se Deus é onipotente, possível é. Mas ora, se ele fez leis que mais tarde precisam ser transgredidas, é porque a própria criação dele tem imperfeições. Kardec vai dizer isso. E conclui dizendo, não me cabe julgar se Deus em algum momento, acidental ou propositadamente, faz algum milagre. Kardec fala isso. Mas até onde se possa saber, a própria obra divina parece bastante compacta e perfeita, porque o próprio Criador tem nas suas perfeições, e que, se ele transgride alguma lei, a sua lei já não é imutável. E se já não há imutabilidade das leis, há uma série de problemas aí conceituais e filosóficos a respeito da sua criação. Então Kardec conclui de uma forma extraordinária. Eu diria de uma forma mais poética. Deus é o mais humilde da criação. Porque o Deus é o único que não aparece. Se Deus tivesse Instagram, ou ele não publicaria nada, ele só publicaria os outros. Os missionários dele é que apareciam. Ele nunca apareceria, ficaria sempre discreto. Porque Deus se manifesta através dos seus agentes, dos seus intermediários, dos seus embaixadores, da própria criação. Ele é o que menos aparece, é o mais humilde. Por isso que quando Jesus fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz nascer o sol regularmente. Ou seja, quando a gente pensa chover, pôr o sol, nascer o sol, o que é isso? É fazer o seu papel. Deus era um modelo de perfeição porque fazia o seu papel incessantemente,
sem se evidenciar, sem se destacar. A sua obra é que fala por si mesmo. Isso é interessante pensar, né? E aí, Kardec, falando sobre os fluidos, fala sobre o fluido cósmico universal, suas modificações, fala que o próprio perispírito é uma espécie de fluido, uma espécie de matéria. Fala que os fluidos do ambiente agem sobre o perispírito e o perispírito, a partir da mente, age sobre os fluidos ambientais. A tese é bastante rica, não dá para resumir aqui. Fala sobre que cada ambiente tem a sua atmosfera espiritual, ele usa essa expressão, que é mantida pelas mentes que habitam nesse ambiente, encarnadas e desencarnadas. E cada ser humano tem a sua atmosfera pessoal, a sua psicosfera, como gosta André Luiz de escrever. E há um incessante relacionamento sobre essas atmosferas. E os fluidos agem sobre o perispírito, que vai mais tarde ressentir sobre o corpo. E Kardec diz, afetando inclusive o moral. Seja os fluidos negativos e deletérios, seja os fluidos positivos. E vai dizer Allan Kardec que, a partir da emissão nossa de fluidos e da qualidade dos nossos fluidos, nós podemos não apenas produzir algo positivo ou negativo, como também alterar as qualidades dos fluidos ambientes das outras pessoas em relação a nós mesmos. E está associado às qualidades morais. Me permitam ler alguns trechos desse capítulo, que é de tanta beleza que é impossível aqui eu resumir algumas palavras. Em um determinado trecho ele diz, os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, o corpo espiritual, para quem não sabe, o perispírito, o elemento intermediário entre o espírito e a matéria, o chamado corpo astral dos esotéricos, né? O psicossoma e assim por diante, o corpo espiritual do apóstolo Paulo. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Se os eflúvios maus forem permanentes e enérgicos, poderão ocasionar desordens físicas. Certas enfermidades não têm outra causa. Olha que coisa interessante. E aí você pergunta, e o que é que isso tem a ver com o tema, Flávio? Os milagres, mais tarde que serão examinados por ele, tem capítulo especial sobre as curas. E como é que opera essas curas, as chamadas curas espirituais, tão ainda difícil da gente compreender. Curas que o próprio Cristo operou e que outros sensitivos, em menor escala, também operaram. De um José Arigó aqui no Brasil, que fez fama analfabeto, sem nenhuma cultura, mas que chocava, inclusive especialistas da medicina, há tantos e tantos outros. Ao próprio Chico Xavier, a Eurípides Bassanufo em Minas Gerais, e assim por diante, os grandes santos da Igreja Católica, de um São João Crisóstomo ao São João da Cruz, ao Santo Antônio de Pádua, ao São Francisco de Assis, que também eram, às vezes, agentes de cura. Os meios, diz Allan Kardec, onde predominam os espíritos maus, são, pois, impregnados de fluidos deletérios que o encarnado pode absorver pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Olha que eu tenho anos pensando que poros perispiríticos são esses. Há uma hipótese com a qual eu concordo, mas eu coloco apenas como hipótese, opinião pessoal nossa, é que Kardec, é claro que o escopo da codificação não era esse, mas talvez esses poros perispiríticos ou poros perispirituais é aquela tese dos chakras do mundo oriental, que são pontos perispirituais, responsáveis, inclusive, pela absorção e emissão de energia de fluídica, e que Kardec ali coloca como poros na sua economia sucinta. Então, nós absorvemos e emitimos fluidos de acordo com a qualidade da nossa vida mental, da nossa vida interior. Aí ele diz mais adiante, tal é a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons, uma reunião como essa. Uma reunião onde as pessoas estão pensando, vitalizando bem, querendo renovação, querendo aprender, querendo sintonizar com a palavra da doutrina. Tal é a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos, na qual reina uma saudável atmosfera moral e se respira à vontade,
sai-se reconfortado dali, porque é impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, porém, que se misturem aí alguns pensamentos malévolos para produzir o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou o de uma nota desafinada num concerto. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, na qual pensamentos malévolos provocam correntes de fluido repugnante. Aí a gente vê, por exemplo, essa vida mental não controlada, não organizada, não educada por nós. A gente ainda tem muita deseducação, muita inquietação na nossa vida mental. Ainda é um desafio à mente para todos nós. E a gente vê, às vezes, o vexame que alguns espíritos passam aqui para nós. A gente vê André Luiz ficando com raiva e os mentores dizendo assim, tá feio, pare com isso. Porque fica visível, irradia. Porque o corpo nos esconde. O corpo bloqueia um pouco do que a gente é. O corpo é uma espécie de mata-borrão que oculta um pouco da nossa realidade. A cota que eu tenho de luz e de treva não é visível no mundo material facilmente. Alguém bate o olho em mim e não vê a quantidade de treva e de luz, graças a Deus. Porque isso nos deixa livres. Já pensou que falta de privacidade? Detecta assim a realidade interior de cada um, a gente bate o olho e sabe. Seria uma falta de intimidade e privacidade e a gente não, porque Deus não quer nos violentar. O corpo obscurece, oblitera um pouco para que a gente tenha o livre-arbítrio aqui para poder agir, para poder construir coisas novas, adquirir. Mas se o corpo nos vela e nos esconde, a morte nos desvela e nos mostra a nossa realidade. Então a gente vê esses caras, Filomeno de Miranda, André Luiz, irmão Jacó e Voltei, né? Irmão Jacó está sendo levado após a morte, saindo do cemitério, junto com uma equipe espiritual e alguns outros que estavam desencarnando. E tinha uma senhora, ele era espírita, dedicado, e uma senhora católica, orando ali, irradiando uma luz que ele não tinha. A filha dele, que desencarnou anos antes dele, veio recebê-lo, né? E ele ali olhando e com inveja. E a filha disse, papai, tá feio, não faça isso, tá visível para todos nós. Irradiando os eflúvios. Então coloquemos as nossas barbas de molho, porque aqui é o desafio para a educação interior. Os fluidos, diz Allan Kardec, se combinam pela semelhança das suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os fluidos bons e maus, como entre o óleo e a água. E aí ele continua. O que se faz quando o ar está viciado? Procede-se ao seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, por meio de correntes mais fortes de ar salubre. Contra a invasão dos fluidos maus, é preciso que se oponham os fluidos bons. E, como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio indispensável. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação direta com as qualidades da alma, é preciso trabalhar pela sua melhoria, pelo melhoramento da alma, visto que são as imperfeições da alma que atraem os fluidos maus e os espíritos maus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa para todos nós. Ou seja, é necessário que a alma se modifique. E é interessante quando ele fala aqui, cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente. Todos trazem consigo o remédio indispensável. Ou seja, a fluidoterapia que a gente recorre, a casa mesmo oferece, por misericórdia, para nos ajudar, para nos fortalecer, mas são recursos que a gente, indispensáveis, claro, para nos ajudar. Mas se nós não fizermos a nossa parte, permaneceremos carentes de fluidos, de energias. Chico Xavier psicografou uma mensagem numa das obras dele, ou melhor, psicofônicas, instruções psicofônicas, que ele fala de um médium mineiro que deu a mensagem, dizendo, eu fui de Minas Gerais aqui também, fui um médium que fiz parte de uma casa espírita, atendi milhares de pessoas em tratamento espiritual. O que eu mais me surpreendi foi que aquelas mesmas pessoas que eu atendi, que viviam na fila de tratamento, aqui no mundo espiritual, estão com os mesmos problemas. Permanecem.
Claro que não é uma crítica em relação ao trabalho, pelo contrário. A fluidoterapia é uma misericórdia, é um recurso indispensável que todos nós vamos recorrer. Mas às vezes a gente só fica carente da fluidoterapia e sai e permanece às vezes no mesmo padrão. Amanhã vai precisar de novo. E de novo. Porque a fonte é a mesma. Eu posso também, elevando a minha alma, conectar com essa fonte. Ou seja, ir até as causas, para não ficar apenas aos efeitos. Isso é interessante porque quando Allan Kardec examina a mediunidade de cura, ele vai dizer que todo o processo de cura mediúnica é uma combinação de fluidos, fluido do mundo espiritual, que é mais ou menos puro, de acordo com a elevação dos espíritos, e fluido do médium, que Kardec chama fluido animalizado, fluido animal, fluido do encarnado. Essa combinação de fluidos oferece os fluidos salutares para as curas que a gente vê. Por que isso é interessante? Porque Kardec vai dizer, sabe por que a mediunidade de cura de todas é a mais rara, excepcional e intermitente? Às vezes a pessoa tem um tempo depois para de ter. Porque a mediunidade de cura envolve um mecanismo em que os fluidos dos espíritos bons são derramados, Kardec usa essa expressão, derramados por sobre o médium, e o médium envolve esses fluidos com seus fluidos, dando a sua qualidade para que opere a cura. Por que as curas são tão raras? Porque quase sempre o médium não consegue atender na ressonância daqueles fluidos com fluidos saudáveis. Porque a qualidade dos fluidos que a gente emite tem a ver com a nossa conduta moral, com o nosso modo de comportamento, com a nossa moralidade. Aí Allan Kardec vai dizer, por isso que essa é uma faculdade rara, de espíritos muito desprendidos do egoísmo, do orgulho. E aí ele cita, inclusive, alguns santos, alguns casos. Está lá na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns. Por isso que essas curas aconteciam com alguns casos. Eurípides Bassanufo, que eu citei aqui. Arnaldo Rocha dizia que às vezes Chico Xavier tocava na pessoa. Conversando, ele tinha uma maneira mineira de tocar às vezes no rosto da pessoa. Meu filho, etc. E a pessoa ficava bom de um processo. Chico, quem foi isso? Não, foi seu mérito. Ele sempre se escusava, saía de cena, né? Foi seu mérito, acabou sua prova. Dava uma forma de tentar sair. Arnaldo Rocha disse que via gente de camisa de força, paciente psiquiátrico, chegar lá amarrado. Chico batia um papo com o doente e de repente a pessoa recobrava a lucidez. Curas que aconteciam no Evangelho de Jesus. A emissão dos fluidos que os espíritos irradiavam, mas que encontravam nele, a emissão do encarnado, que oferecia também fluidos de excelente qualidade. Kardec vai dizer que o fluido do encarnado é semelhante a uma água que se associa a um outro líquido, e que se a água for suja, for impura, contamina o outro líquido. Olha que coisa interessante. Então isso é muito interessante para saber por que a gente está falando tudo isso, para a gente entender as curas do Evangelho. Olha, uma das coisas que mais me chama a atenção, e Kardec dedica um capítulo sobre isso, são as curas do Evangelho. De todos os milagres, as curas do Evangelho somam quase 30. Aí eu pergunto, um espírito daquela evolução, espírito puro, será que o propósito dele de curar aquelas pessoas era apenas consertar corpos que depois iam adoecer de novo? Iam morrer? Não sei se vocês sabem, todos aqueles que foram curados voltaram a morrer. Ninguém está hoje encarnado, quer dizer, pode ser até que reencarnou. Mas por que Jesus curava? Qual é o padrão? Há um escritor espírita chamado Saulo Ribeiro, que ele escreveu uma obra sobre o Evangelho, e ele diz que o que ele encontrou de padrão em todas as curas do Evangelho não era o paciente, não era o tipo de enfermidade, porque tinha lepra, que é um termo genérico da época para qualquer problema dermatológico. Endemoniado na época, era um termo que usava para qualquer paciente psiquiátrico, que tinha algum transtorno mental, ainda que alguns fossem endemoniados mesmo, tomados por seres espirituais. Né? E tinha uma coisa interessante que Jesus fazia. Não contes a ninguém, ele dizia isso muitas vezes, e também dizia, vai e te apresenta aos doutores da lei. Parece até uma contradição, né? É porque, na verdade, para ser reinserido na sociedade. Porque as pessoas que eram enfermas eram riscados. Tinha a sua identidade eliminada. Era uma espécie de reinserção social. Né? Mas o único padrão que a gente vê em todas as curas do Evangelho é uma frase que Jesus disse em todas. Vai e tua fé te salvou. Isso a gente encontra em todas as curas do Evangelho. Vai e tua fé te salvou. Infelizmente a religião entendeu fé no sentido muito infantil.
Eu tenho fé em Jesus, eu faço o ritual, da frequência à minha instituição. Eu frequento a missa, eu frequento a igreja, eu tenho fé. Eu acredito. Mas fé é muito mais profundo do que isso. Essa é uma fé infantil. A tua fé te salvou. Salvou de quê? Estava perdido para salvar? Salvou de quê? Que salvação era aquela? Eu acredito que as curas que Jesus operava era para chamar a atenção da criatura para as enfermidades da alma. Era como se dissesse assim, a somatização desse problema diz respeito a um problema maior que está por detrás e que gerou essa questão. A cegueira que ele curava é para alertar para a cegueira espiritual. A paralisia que ele recobrava, que ele reconstituía, é para chamar a atenção dos paralíticos da alma e não do corpo. E outros processos. Então isso é interessante pensar, porque me parece que achar que Jesus estava apenas curando para fazer uma espécie de estratégia de marketing, curava para que a mensagem ganhasse popularidade, nada contra a estratégia de marketing. Nada contra. Muito bom publicidade e propaganda. Mas uma publicidade e propaganda que se aproveita do sofrimento do outro não me parece ser compatível com a elevação de espírito desse. A verdade é que ali nós temos muitos ensinamentos. E talvez de todas as curas, a que mais me chama a atenção para entender esse lance que Allan Kardec, esse conceito que Allan Kardec explica, é da mulher hemorroíça. Está apertado, muita gente, as pessoas se comprimiam, e ele diz, alguém me tocou. E Simão Pedro, que tem uma mentalidade que nem a nossa, ele disse, Senhor, sei lá quem foi que te tocou, essa gente toda apertando a gente, e você vem dizer que alguém te tocou, muita gente está tocando a gente aqui. E eles, não, alguém me tocou, porque eu senti de mim desprender uma virtude. Olha só, Kardec vai dizer, esse é um texto que nos explica muito bem. O Cristo sentiu desprender uma virtude, combinação de fluidos. A fé dela. E talvez o tocar aí, não é tocar apenas as vestes, ela conseguiu tocar na mesma faixa vibratória Jesus. Ela tocou psiquicamente a esfera do Cristo. Talvez seja isso. E aí a doação dele teve ressonância no corpo, na enfermidade dela. A hemorroíça, que alguns dizem que era um sangramento ginecológico, outros dizem que era uma hemorroida. Os autores dividem. A verdade é que ela era excluída, porque era considerada pecadora por causa disso, era punida, inclusive, era vítima de preconceito. Anos e anos assim. Kardec, com essas teorias, meus amigos, vai explicar as aparições do Evangelho. O que são as aparições? A tangibilidade do perispírito, o fluido perispiritual que se torna mais denso e visível aos olhos materiais. Vai explicar ressurreição, catalepsia de Lázaro, da filha da viúva de Naim, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Aquelas ressurreições que não eram ressurreições propriamente, porque não havia a morte encefálica, a morte cerebral. Era uma morte aparente, a catalepsia, uma espécie de coma, que ele restituía numa imantação magnética, fluídica. Kardec examina essa teoria através dos fluidos. A transfiguração que acontecia, a teoria da dupla vista, que é a vista da alma, a chamada clarividência pela parapsicologia e por alguns estudiosos, que fez ele fazer a pesca milagrosa, estar no barco, os pescadores, os apóstolos já tinham tentado pescar e não tinham encontrado nada, e ele olha e pede para jogar a rede, e o Evangelho de Mateus diz que a rede lascou de tanto peixe. A visão psíquica à distância, ele viu. Ou quando ele entra em Jerusalém e diz, vai ali à esquina, dobra à direita e encontrará um jumento, porque o Messias deve entrar em Jerusalém sentado sobre o jumento. A tradição antiga. Como é que ele viu o jumento à distância? Visão psíquica, vai dizer Allan Kardec. Como alguns clarividentes do século XIX, especialmente, tiveram também exemplos maravilhosos. Os efeitos físicos, andar sobre as águas. Allan Kardec vai dizer, há duas hipóteses. Ou Jesus estava dormindo, desdobrou do corpo e apareceu materializado em perispírito e andou sobre as águas. Ou então, ele fez aquilo que Daniel Douglas Home fazia no século XIX, o Zap Paladino, os irmãos Davenport, as irmãs Fox, que eram os espíritos ajudarem a vencer a gravidade, seja numa mesa, numa cadeira, ou o próprio corpo. Andando sobre as águas, porque os espíritos anulavam a gravidade. Teoria que é explicada em O Livro dos Médiuns. Teoria muito bem explicada. Então, nós temos a tempestade aplacada. Allan Kardec tem um texto de 2 parágrafos pequenos sobre isso. Quando ele vai dizer que significava aquilo da tempestade aplacada. E ele vai concluir dizendo que
há seres espirituais, segundo a tradição ao longo dos tempos, responsáveis pelos fenômenos naturais. Espíritos dedicados à chuva, ao vento. Um espírito daquele tinha tanta autoridade, ele era chamado Senhor dos Espíritos, que não estava conversando com o vento, com o mar, porque são fenômenos irracionais. Estava dialogando e pedindo para cessar, com autorização, aos espíritos responsáveis por esses fenômenos, porque eram embaixadores dele. Eram operários da sua obra. Mas ele era um engenheiro. Veja que coisa interessante. Que a tradição falava de salamandras, de gnomo, de duende, de fada. Os elementais da teosofia. Os fenômenos, os espíritos dedicados à natureza. Dedicados aos quilombos. Dedicados às matas selvagens. Aos fenômenos naturais. Então ele dialogava com seres. Olha como o Espiritismo explica algumas coisas fenomenais. Como ele explica, por exemplo, as bodas de Caná. Transformação da água em vinho, que Kardec especula ou se trata de uma parábola, algo simbólico, ou realmente, utilizando o fluido cósmico, ele mudou a propriedade da água, dando-lhe um sabor e uma coloração de vinho. Porque o texto evangélico chega a dizer no final que os convidados do casamento, diz, curioso, a gente dá o vinho melhor no começo. Porque no final o povo já está embriagado, já não está distinguindo o sabor de nada. Mas nessa festa o melhor vinho vem no final. Então era uma expressão, né? Porque na época o casamento durava 7 dias. Número cabalístico para a cultura judaica. Né? Imagina um casamento de 7 dias, o preço do buffet. Então acabou a bebida antes. Para a cultura judaica aquilo era sinal de mau agouro. Então chamaram ele, porque os noivos eram amigos da sua mãe. Né? Vocação dos apóstolos. Allan Kardec explica sobre isso. Como é que ele chegava para os discípulos, olhava... Kardec vai levantar a teoria da telegrafia do pensamento. Quantas mães olham para o filho e sabem o que, é que o filho está pensando, sentindo, por conta da imantação? Quantos casais que se identificam tanto que sabem o que o outro está pensando? Se comunicam até por telepatia. Entendem um outro sem pensar, até se parece até irmão gêmeo, por conta da identidade fluídica que envolve a atmosfera daquele casal. Já dispensa até palavras. Agora imagina o espírito como Cristo, que estava muito além da matéria. Olhava e desnudava a alma da pessoa. Então olhava para o apóstolo e percebia, embora o apóstolo não soubesse, que aquele era um colaborador dele, que estava encarnado, que esqueceu que era colaborador dele na encarnação, mas ele o reconhecia. Somente assim. Kardec vai examinar tudo isso. Vai examinar a teoria da presciência numa época em que não havia a teoria de Einstein, segundo a qual o tempo é relativo, teoria da relatividade do tempo. E ele fala da teoria presciência antecipando as teses de Einstein na teoria restrita e geral da relatividade. Ele vai usar uma metáfora tão didática que ele vai dizer, suponhamos que um carro esteja em condução, em velocidade, e há algum acidente lá adiante, na frente, um buraco, alguma coisa, ensejando uma queda, a velocidade do carro não permitirá que ele freie a ponto de evitar o acidente. O motorista do carro não está se dando conta que vai acontecer um acidente. Mas alguém que esteja numa montanha, num espaço distante, vendo a coisa panoramicamente, está vendo o que vai acontecer, pode prever o futuro. E Kardec vai dizer, é isso que os espíritos fazem. Como eles estão numa montanha, vendo as coisas acima da matéria, nós aqui no mundo material estamos nos rastejando mais lentamente, e os espíritos acima da matéria veem as coisas de maneira a antecipar alguns fenômenos, o que não quer dizer que tira o nosso livre-arbítrio, não tira, mas compreendem de tal forma que podem antecipar alguns acontecimentos. É assim que se explica a teoria de as profecias de Nostradamus, o Apocalipse de João, o último livro do Evangelho, algumas profecias de Edgar Cayce, de Uri Geller e dos grandes paranormais norte-americanos, de Wolf Messing, na época da Cortina de Ferro, na União Soviética, e assim por diante. São esses fenômenos de telepatia, de antecipação, de presciência, de pré-cognição. São, portanto, essas profecias famosas que estão presentes, que Allan Kardec examina com uma clareza excepcional, com uma didática fenomenal, trazendo para nós aquilo de mais claro, tirando as superstições, tirando as crendices, tirando as coisas dispensáveis e trazendo para nós o conteúdo moral da doutrina. Isso é, a essência desses milagres, desses fenômenos, todos eles eram para chamar a atenção da nossa realidade espiritual. A realidade espiritual nossa. A realidade psíquica
que carregamos. A necessidade de nos identificarmos com a nossa dimensão espiritual. Quanto mais o homem desenvolve o seu caráter espiritual, menos as coisas da terra fazem ele sofrer, diz Allan Kardec. Vive no mundo, participa das alegrias do mundo, mas não é escravo do mundo. Não é refém das coisas materiais, porque quem é refém das coisas materiais sofre demais. Porque se eu sou refém das coisas externas, no momento que eu estou namorando com alguém, eu estou feliz. No momento que o namoro acaba, eu já não sou mais feliz. Eu tenho um bom salário, mas no momento que o meu salário reduz, eu já quero suicídio. Então, minha felicidade é frágil. Porque se altera facilmente, condicionada às coisas externas. O que não quer dizer que a gente não possa trabalhar para uma melhoria das coisas externas. Muito pelo contrário. Mas não é refém. É essa mensagem dos milagres e predições, que tem na teoria dos fluidos muito complexa. Eu sei que o tema é muito árido. Tentamos dar um toque aqui de suavidade, mas eu sei que o tema é muito denso, porque a obra Gênesis fala de coisas muito importantes, densas em alguns aspectos, para uma primeira leitura, mas diz coisas importantíssimas. Diz coisas que mais tarde a literatura mediúnica de André Luiz por Chico Xavier vem confirmar. A realidade perispírita. Eu sempre me lembro de um caso que eu conto aqui, já contei várias vezes aqui, que é o caso escrito em Libertação, de André Luiz. André Luiz vai visitar uma casa onde tem uma família. O senhor da casa, pai de 3 filhos, se não me falha a memória, 2 do primeiro casamento e 1 do segundo casamento, era casado por segundas núpcias. A atual esposa era recém-casada com ele. E a primeira esposa do casamento, estava presente na casa, desencarnada. Olha que beleza. E estava ali por conta da conduta da atual esposa, que maltratava os filhos dela, os filhos do primeiro casamento. Havia muita briga doméstica, muito bate-boca, muita discussão. André Luiz disse que, a princípio, quando entrou na casa, viu aquela mulher linda. Sabe aquela mulher linda, cavalheiros? Aquela mulher assim, perfumada, uma Gisele Bündchen pra cima. E o próprio André Luiz disse que ficou entusiasmado. Meu Deus, esse homem fez uma boa escolha. E aquela mulher fútil. E aí foi adormecer. E a antiga esposa, a primeira esposa, ali, com raiva, por conta da conduta dela. Olha que cenário dantesco. E aí ela foi adormecer, sai do corpo. Quando ela saiu do corpo, as formas dela corporais, porque o perispírito é um duplo, ou melhor, o corpo é uma cópia do perispírito, a cópia mais densa do perispírito. Quando o perispírito se deslocou da matéria, ela apresentou, ela estava com aquelas mesmas formas todas deformadas, distorcidas. De tal forma que André Luiz diz assim, era como se fossem aquelas bruxas do passado. A primeira esposa que estava querendo obsidiar, viu a cena, ficou com medo e saiu correndo. A realidade perispiritual. André Luiz olhou impactado e o espírito mentor que estava presente disse, sim, André, a realidade dela é essa. Ela é assim. Porque o perispírito se constrói de acordo com os nossos atos morais e mentais. E aí disse uma coisa que me confortou muito, me consolou muito aqui para nós. Há muita gente feia fisicamente no mundo que é bonita por dentro. E há muita gente que é bela por fora e são feras. São verdadeiros monstros. Que no mundo material são atraentes do ponto de vista sensorial. Mas do ponto de vista interior, são seres hediondos. Feras ali num corpo bonito. Eu fiquei tão consolado com isso. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quer dizer que então que a beleza lá não é escova progressiva, tratamento. Não. É outra coisa. São os atos morais que embelezam o ser espiritual. E aí o mentor ainda deu uma aula. Lembra de Oscar Wilde? Da obra O Retrato de Dorian Gray? Ele intuitivamente, sem o saber, captou as realidades do perispírito. As realidades do perispírito. Então, meus amigos, vejamos. O maior milagre do Evangelho, nessa ideia dos fluidos, os fluidos que emitimos, os fluidos que construímos em nós. O maior milagre do Evangelho, diz Allan Kardec em um dos textos que eu acho mais belos de A Gênese,
ele vai dizer: o maior milagre de Jesus não foi nenhuma cura, nenhum fenômeno chocante. Porque outros paranormais também produziram fenômenos chocantes. Como eu citei aqui, Daniel Douglas Home, diante de Napoleão III e da Imperatriz Eugênia, faziam uma mesa de jacarandá pesado de 80 quilos, erguer no ar e ficar brincando com as pessoas e cair. Seres espirituais se materializavam e conversavam com eles enquanto o médium estava desmaiado no chão. Eusápia Paladino era amarrada por César Lombroso, despida, examinada nos orifícios naturais, colocada num saco plástico para evitar fraude, ali, amarrada em cadeira, e o espírito materializava em outro canto e começava a conversar com o próprio pesquisador, dando demonstrações notáveis da imortalidade. E outros paranormais, aqui mesmo no Brasil, Carlos Mirabelli, foi erguido no ar várias vezes, fotografado por pesquisadores materialistas. César Zama e outros fotografaram ele erguido no ar. Chegou a psicografar em 17 idiomas e dialetos extintos. Em alguns momentos ele psicografava 2 espíritos, cada um com uma mão, uma mensagem, e incorporava um terceiro espírito que dava uma terceira mensagem. Impactou. Acho interessante que tem algumas fotos dele na internet, daquelas máquinas que pareciam mais uma geladeira do que máquina fotográfica, e tanta coisa. Foto em preto e branco, claro. Ele erguido no ar, levitando, e algumas pessoas dizem assim: não, isso tudo é montado. Eu quero saber se havia Photoshop em 1908, 1910, que era a época das pesquisas que fizeram com ele, para ver a montagem. Fenômenos extraordinários. Então, outros seres bem menores que o Cristo, espiritualmente, também produziram fenômenos. Mas eu não me lembro se esses paranormais conseguiram sensibilizar com os fenômenos que fizeram uma pessoa para se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor para o bem. Peixotinho que materializava a luz do dia, mas era bastante temperamental. Alguns hábitos viciosos não conseguiu superar. E assim outros. O maior milagre do Evangelho, vai dizer Allan Kardec, não vai ser as curas que ele fez, porque senão ia ficar naquele tempo e hoje a gente nem ia conhecer ele. Ia ser uma personagem isolada, ignorada da história. Kardec vai dizer que o maior milagre do Evangelho foi ele ter saído de um burgo humilde, desconhecido, ensinado uma doutrina estranha para pessoas sem prestígio, sem nenhum destaque político e social, 3 anos apenas pregando, 2 anos e 8 meses, assassinado pela pena de morte mais cruel da época, dos criminosos mais hediondos, a crucificação. Morreu sem ser nem percebido, porque quase que os escritores da época, os historiadores da época, quase não perceberam essa passagem, alguns estão anotações bem esparsas, bem pontuais. Se a gente for comparar Cleópatra, Júlio César, tem várias colocações sobre eles, referências históricas. Passou despercebido e a mensagem dele regenerou o mundo. O maior milagre do Evangelho foi ele ter chamado uma meretriz e ter transformado ela na maior transformação moral, de tal forma que ele escolheu aparecer primeiro a ela, antes mesmo do que a própria mãe, para demonstrar que o milagre do Evangelho é o poder de regenerar as criaturas humanas. É um poder imprevisível. Porque você vai imaginar. Imagine, por exemplo, faça aqui um exercício intelectual, um exercício de imaginação. Eu sei que já estamos concluindo. Você imagina alguém homicida que mata religiosos e de repente se torna num expoente do espiritismo, por exemplo? Porque o maior palestrante do cristianismo foi alguém que matou e torturou um monte de gente. E Jesus chama ele na estrada de Damasco. Saulo, que se torna Paulo, vai ser o maior palestrante do cristianismo. Se você não se surpreende com isso, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho, a mensagem de Jesus é imprevisível. O bem sai de lugares que a gente nem imagina. Os 12 apóstolos, eu já disse isso, é um arquétipo de toda a humanidade. Porque ali você vai encontrar tudo. É uma miniatura de tudo que a gente pode encontrar. Mas sabe o que é mais importante no milagre do Evangelho? É o poder de regeneração. Não são seres angelicais que vieram dar exemplos. São seres humanos que querem se angelizar, se espiritualizar. Esse é o maior poder, o maior milagre operado por Jesus. O milagre de Jesus é quando você reconhece que precisa modificar.
que precisa de perdão. Porque quando a gente lê o evangelho, a gente pensa só em ser o bom samaritano ajudando um homem caído na estrada. Ninguém se coloca no lugar do homem que está caído e que precisa de uma ajuda de alguém. Para concluir, conta Humberto de Campos que no momento da cruz, quando ele está morrendo ali, nos últimos minutos, Humberto de Campos diz que vê uma corte de anjos, a sua equipe espiritual vem recebê-lo. Espíritos angelicais, porque os apóstolos são colaboradores dele em plano menor. Há outros colaboradores dele que nem no mundo físico estavam. Os apóstolos são aqueles que têm características humanas. Por que têm características humanas? Para que a gente se identifique com eles. Porque se só reencarnassem anjos ao lado de Jesus, a mensagem dele ficaria inacessível para nós. Como são pessoas, seres humanos com defeitos semelhantes aos nossos, com imperfeições e problemas iguais a nós, a gente se identifica. Esse era o milagre de Jesus. Ó, aqui para nós, se Jesus fosse considerado na logística de gestão de pessoas aqui no mundo, ele seria um fracasso. Porque ele tinha um traidor no meio do grupo e não expulsou o homem. Ó, eu tento entender isso nos grupos espíritas que eu faço parte. Você sabe, porque ele sabia que ia ser traído. Ele sabia antes. E eu nunca encontrei um negócio tão bonito como esse. Ele perdoou antes. Na última ceia, ele perdoou. Ele disse para Judas, em outras palavras, ele perdoou antes de ser traído. Um perdão antes, antecipado. E Humberto de Campos diz que no momento final, corte de anjos. Anjos tocando harpa, música celestial. Tinha o povo da justiça que estava também ali, né? Os anjos da justiça que estavam anotando o nome de todo mundo que estava comprometido ali com a crucificação, né? E aí um outro, espíritos notáveis, a luz. E aí diz Humberto de Campos que chega um anjo próximo do Cristo, ele olha, o fenômeno espiritual era tão sutil, tão diáfano, que os médiuns da terra não conseguiam captar. Nem Maria de Nazaré, que é a mãe dele, conseguia perceber, porque há espíritos tão sublimes que as nossas faculdades mediúnicas não percebem. Então estava ali presentes. E aí um espírito chega perto dele, um anjo, e cochicha alguma coisa no ouvido dele. Humberto de Campos vai dizer, estava dizendo a ele que Judas acabara de se suicidar. Jesus então olha, diz algumas palavras e fala para ele, logo depois, vem comigo me ajudar, porque a primeira coisa que eu quero fazer é ir resgatá-lo e recuperá-lo das regiões inferiores. Daí quando ele está com Maria de Madalena, não me toques. Ainda não fui ter com meu pai. Estava ainda com fluidos densos das regiões onde ele havia estado. Talvez se ela tocasse, se sentiria mal, com o perispírito materializado. Daí aquele credo, o credo do catolicismo, né? Desceu aos infernos e ressuscitou ao terceiro dia. Mais ou menos assim o texto, né? Desceu aos infernos é uma inspiração mediúnica. Porque a primeira coisa que ele foi fazer foi resgatar, por amor, o discípulo que havia traído. O maior milagre do evangelho é quando você precisa de perdão. Fez uma coisa errada e precisa ser perdoado. Muita paz, muito obrigado.